tua serva, já está na tua presença. Pai, ela vem abençoar, Senhor, as nossas vidas. Abençoa também, Pai, o lado dela, a família dela, tudo que ela tem apresentado ao Senhor. Papai, fala conosco, Pai, aquilo que o Senhor quer. Quem manda aqui, Pai, é o Senhor. Quem faz aqui é o Senhor. Tudo aqui, meu Deus, é para a tua honra, Pai, e a sua glória. Eu abençoo a tua filha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja aplauda o Senhor. Aleluia. Para Senhor, para ensinar. Feliz de estar aqui na casa do Senhor. Se estiver ligado, já recebeu. Não precisava falar. Eu já recebi do Senhor essa noite. Agradecer. E eu quero agradecer o convite à amada irmã Renata. Deus abençoe, amada, aos pastores que confiaram em mim a palavra hoje, nessa noite. Quero te dizer que estou feliz de estar aqui e te conhecer. Porque nós somos um povo que estamos lutando e temos convicção que vamos para o céu. E quero parabenizar o conjunto. Eu estou encantada com vocês. Às vezes é bem pequeno, né? Mas faz um barulho tremendo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Iniciando. A primeira coisa que nós devemos pedir para o Senhor sempre é entendimento. Salomão era muito sábio. Ele não pediu riqueza. Ele pediu o quê? Sabedoria. Porque às vezes a gente vem para a igreja, e quando eu falo isso, eu falo incluindo a minha pessoa. Porque a palavra, quando eu lanço, vai para você, mas ela também vem para mim. Às vezes é um conceito e às vezes a gente fica chateado. Mas Jesus já pediu conserto para mim. E quando é bênção é porque Deus já está me abençoando também. Então, assim, hoje, eu quero primeiro perguntar, como foi seu dia? Foi bom? Como foi seu dia? Adulto, criança, adolescente e jovem? Foi bom? Amém. Foi bom, né? Porque olha só, nós estamos na casa do Senhor, sobrevivemos esse dia, estamos já no término dele. E viemos encerrar nosso dia na casa do Pai, o melhor lugar que poderíamos estar. Então, com certeza, por mais luta que nós tivemos, porque eu sei que nós tivemos, o inimigo ele nos afronta de várias formas. Antes de ir para cá, eu sofri uma afronta bem rápida. E eu vim bem angustiada. Mas eu falei assim, olha, Senhor, eu estou indo fazer tua obra, eu estou indo fazer o teu chamado. Então, assim, às vezes, as palavras, as atitudes querem parar a gente. Mas a gente não pode dar força nisso. Por que você está aqui hoje, nessa noite? Pensa aí, precisa me responder. Pensa aí. Por que você está aqui nesta casa, neste templo, nessa noite? Foi porque um homem que não tinha pecado morreu em uma cruz e foi crucificado. Hoje já foi cantado isso aqui. Transpassaram uma lança nas suas costelas, furaram suas mãos e pés. Às vezes as pessoas acham dura essa mensagem para criança. Eu também me disse para criança. Aliás, o Senhor está, agora que Ele está aqui começando a me levar para outras áreas, para outro ministério. Mas o meu primeiro ministério, meu chamado é criança, é infantil. Só que eu orei a Ele e falei assim, Jesus, eu quero ser mais. Porque eu sei que eu faço. Porque quando Jesus te chama para uma coisa, Ele nunca vai te deixar desamparado. Hoje a tia Renata disse que estava nervosa. Porque foi o primeiro congresso. Quando Deus chama a tia, Deus ele capacita. Ele se responsabiliza daquilo. Eu quero te dizer nessa noite algo que o Senhor botou em meu coração. O que mais agrada a Ele é a humildade. Sabe, às vezes a gente quer saber demais. Às vezes a gente quer ser grande. Às vezes a gente quer ministrar a palavra, chegar num lugar e quer ser tratado de uma certa forma, como se fôssemos grandes. Nós não somos nada além de ferramenta. Glória a Deus, se Ele hoje tiver vontade de mim e não botar palavras em minha boca que falam o teu coração, de nada valerá. Então, tia
falando de tia Renata, eu estou acostumada a falar com as tias no Ministério Infantil. Irmã Renata, Deus é contigo. O segredo para a gente alcançar é buscar e vigiar. Porque a gente pode deixar brechas, né? Às vezes a gente deixa muitas brechas. E eu quero dizer hoje à noite para você que a gente deve sempre orar assim. Porque o Senhor Jesus, quando ele subiu, ele disse assim: estou subindo e vou preparar morada. Mas vou deixar um Consolador. E eu sou apaixonada por ele. E ele se chama Espírito Santo. E hoje ele já foi mencionado. Quando Jesus chegou, nós chegamos, o Senhor já estava aqui. E o Espírito Santo também já estava. E aí a gente deve orar sempre assim: Espírito Santo, sonda meu coração. Espírito Santo, toma meu coração nessa noite. Faz eu entender o que o Senhor quer falar comigo e me ajuda a guardar no meu coração. E eu quero convidar você para a gente orar junto através de uma canção. Não precisa de bateria, não precisa. Eu quero louvar na voz com você. Amém? Vamos para o pé? Ela é bem antiga, eu acho que todo mundo conhece. Ela fala assim: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como eu devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Pode sentar. Tudo bem? E eu pensaria que ele se manifeste através da palavra, que ele possa falar em teu coração de maneira sobrenatural, de forma que eu não consigo, mas ele consegue. Amém? Nós viemos falar aqui sobre adolescentes e jovens, certo? Uns seres humanos que têm força, coragem. Vocês sabem assim, por exemplo, eu já não tenho a mesma força que você, um jovem, um adolescente. Não precisa ser velhinho, gaga, para dizer assim: já tá velho. Às vezes, quando a gente começa a ter uma certa idade, já começa a ter algumas coisas no nosso corpo. Algumas dores, algumas coisas que nos impedem de ir além. Porém, o adolescente e o jovem, a Bíblia fala muito sobre isso, que tem força. Vocês têm como fazer algo de tremendo. Algo de marcar a geração de vocês. Eu gosto muito de postar nas minhas redes sociais e falar isso. Eu sou uma mulher que eu quero marcar a minha geração. Aleluia! E quando a gente determina isso na nossa vida, grandes levantes vêm na nossa vida. A gente chora muito, a gente se angustia e às vezes queremos parar. Mas eu quero convidar hoje o adolescente e o jovem que está aqui presente para te fazer uma pergunta. Você é cristão? Já? Respondem para você. Aqueles que não for, eu quero fazer uma pergunta.
o que te impede de ser um servo de Deus, um jovem cristão? E para aqueles que estão presentes, eu quero perguntar assim: o que te faz querer ser e continuar? Amados, eu fiquei até com medo de falar isso, perguntei: Senhor, não sei se eu vou falar. Porque às vezes as pessoas acham que a gente quer ferir. Mas eu vou falar porque foi isso que veio no meu coração. E a Vitória hoje falou aqui para mim assim: eu vou falar porque foi isso que o Senhor botou em meu coração. E hoje à noite eu vou falar a mesma coisa. Eu vou falar porque foi isso que veio no meu coração. Sabe por quê, amados? As igrejas estão mais cheias de jovens e adolescentes porque nós temos sido muitas vezes religiosos. E nós temos que ser cristãos. Eu estava me arrumando e falei: eu quero ir com uma roupa mais jovem. Aí eu botei o vestido e o coturno. Quando eu cheguei, eu olhei as irmãs, né? Eu falei: Jesus, o que eu fiz? Mas aí, deixa eu te falar, estou bem, porque foi assim que o Senhor me direcionou. Quando eu ministro para a criança, nossa, irmãos, quando eu chego na igreja, o povo já vira tudo. E aí, eles acham que não vai sair nada dali. Porque no culto de criança, a pessoa acha que você vai pular e vai brincar e não vai vir falar. E Deus já começa a usar os pequeninos já no início do culto. E eu quero te dizer, independente do culto e da roupa que eu dou, Deus vai usar. Mas muitas pessoas olham e condenam. E é isso que tem afastado. Eu acredito e eu sei que ser jovem, adolescente, cristão não é fácil. E eu já julguei, tipo assim, esse menino se firma. Esse menino tá e não tá, tá e não tá. Querido, eu precisei passar pelo entendimento. Meu filho precisou, logicamente ele era criança e cresceu. E aí ele precisou se afastar da casa de Deus para mim entender o amor. Às vezes nós passamos por processos muito doloridos. Hoje eu vim para cá e meu coração já estava triste. Não porque eu estava vindo para a casa de Deus sem conhecer vocês, mas porque meu filho não estaria na igreja. E aí o Senhor me ministra no meu coração. Isso é para você entender a dor e como aqueles que estão lá fora se sentem. Porque, amados, muitas vezes é nós mesmos que afastamos. Porque assim, às vezes o jovem aceita Jesus, certo? E aí ele vem de qualquer jeito, do jeito que ele estava, não é? E aí ele vem com estilo de roupa, com estilo de cabelo, com coisas que não convêm para o Senhor, no nosso pensar. Mas eu te digo que ele deixou 99 para buscar o meu. E por que nós condenamos aquele que vem daquele jeito? Aí ele entra, a gente vai aceitar Jesus, glória a Deus, anota o nome do irmão. Oi, irmão, e abraça, não sei o quê. Aí vai passando os dias, vai passando os meses, daqui a pouco nós já estamos, ó. Mas esse irmão não muda. Olha o jeito que ele está vindo na igreja. Olha o jeito. Amados, deixa eu te dizer, quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu aceitei Jesus 2 vezes. A primeira vez, a minha mãe, ela me convidou para ir numa casa de uma irmã aqui na Santa Maria. Já faz bem tempo isso. E aí, a irmã começou a orar por mim e falou assim: qual o seu nome? Diana. Diana, vou orar por você. Fechei o olho. Ela começou: eu tô vendo você sofrendo um acidente, eu tô vendo você ficando sem perna, eu tô vendo você na cadeira de roda, eu tô vendo não sei o quê, tô vendo não sei o quê. Se você não aceitar Jesus, olha o que vai acontecer com você. Eu falei: aceito. Eu fiquei com medo. Mas quando a gente tem convicção do que a gente quer, a gente já começa a mudar nosso pensamento dali. Porque eu saí dali pensando: meu Deus, eu não posso usar essas calças. Gente, eu tinha um grupo country. Eu era a coreógrafa, a responsável, era tudo.
E ali eu abandonei tudo pelo Rio. E eu digo para você, é uma área que eu acho lindo. A vestimenta. Você já viu uma menina que se veste, mas eu estou falando de a roupa de verdade, que tem umas que querem ser, querem participar. Aí usam umas roupas muito extravagantes, né? Mas eu estou falando de um grupo onde era uma calça, uma camisa, tudo muito sério. E aí, eu tive que deixar essa paixão. E eu saí daquela mulher falando assim, não posso mais usar calça, não posso mais usar os chapéus, não posso mais usar isso, não posso mais usar aquilo. Aquilo foi dolorido. Mas eu sabia que ele precisava ter mudança. Quando a pessoa tem a convicção e já determina isso na sua vida, é rápido. Rapidamente tudo saiu. É lógico que isso fica sendo uma brecha na minha vida. Porque toda vez que tiver um momento disso, uma festividade que envolva isso, causa de certa forma aquele desconforto, porque tu gosta daquilo. E não adianta nós dizermos, crentes, que a gente não tem fraquezas, porque nós temos. Tem crente que condena o outro porque tem períodos que não consegue orar. Mas eu vi a pastora cantando bem aqui, que tem momentos que eu não consigo nem falar. E Jesus escolhe as minhas. Então, quando eu vou ministrar para jovem, adolescente, senhoras ou senhores, eu já digo assim, nós temos fraquezas e passamos por um momento que não conseguimos orar. Mas tem crente que acha isso um absurdo. Mas deixa eu te dizer, existem processos em nossas vidas. E os processos são doloridos mesmo. E são difíceis. Essa semana eu estava contando para um amigo, que também é evangélico, que eu não gosto de ser hipócrita. De chegar e falar assim, olha, eu faço isso. Não, eu pego. Eu às vezes eu deslizo. Às vezes os pensamentos. Às vezes eu tenho que vigiar com a minha boca. Porque eu sou carne. E a carne é assim mesmo. Porque pecame. Nossa. É uma luta constante da minha carne enquanto no meu espírito. Então, jovens presentes, eu quero fazer outra pergunta. Vocês acham chato, careta, ser servos de Deus, servir ao Senhor? Por que, se você acha? Amados, às vezes, igreja, estou falando da igreja agora, os jovens acham chatos e caretas porque eles não podem fazer o movimento que eles gostam. É lógico que as coisas para Deus têm que ser com muito respeito. Tem que estar de acordo com as coisas que agradam a Deus. Mas me diz uma coisa. Pessoas que gostam de dançar, por exemplo, não podem montar um ministério de dança? Onde vão dançar segundo o louvor que é direcionado ao Pai? Porque Davi dançou. Davi foi lá buscar a Arca da Aliança e veio tão feliz, mas tão feliz, que ele tirou as vestimentas reais e dançou junto com o povo. A sua esposa religiosa, como era, chamou a atenção dele e falou assim, mas que atitude é essa? Cadê sua roupa de rei? Meu querido, ele estava se derramando perante a face de Deus. E os olhos, às vezes, condenam. E o Senhor, Ele está buscando verdadeiros adoradores. Eu posso adorar a Deus com minhas mãos? Com meus pés? Eu posso adorar a Deus com minha voz. Eu posso adorar a Deus com meu testemunho. Às vezes eu ganho alguém para Jesus sem nem falar nada. Só com as minhas atitudes. Então, jovem, eu não sei o que impede você de se levantar com mais força. Mas se for isso, olha, eu tenho pastor, pastora e líder. E eu tenho uma ideia para mudar o meu departamento e a minha igreja. Você chega agora, pede direção ao Senhor, chega perante seu líder, seus pastores se apresentam. Eles vão te ajudar em oração e o Senhor vai responder. Se for da vontade de Deus, você vai marcar a sua geração. Aleluia! Este ministério de dança, este conjunto, essa equipe de louvor, levantou-se através da irmã Vitória, por exemplo. Porque ela teve coragem de trazer e de fazer uma coisa diferente. Glória!
Jovens e adolescentes, marquem a sua geração. Não fiquem esperando surgir. Ai, mas tá tão chato. A gente podia fazer isso. Quem gosta de teatro, de peça? Monta. Chega, apresenta aos pastores, apresenta a sua líder. Olha, por que não montamos uma equipe de teatro? Procura peças que vão edificar outros jovens e a igreja. Faz a diferença. Marca a tua geração. Daqui a pouco, a igreja vai estar lotada de jovens e adolescentes. Porque eles viram que ali tem um movimento que agrada, que chama a atenção. Agora, o que a gente não pode colocar é coisas que não agradam o Senhor. Tem certas danças que não agradam. Tem certos movimentos que não agradam. Mas o que te impede de ser um jovem feliz na casa do Senhor? É isso aí. A palavra que eu recebi se refere a sal e luz. E eu quero te dizer que, sobre sal, antigamente, antes de existir eletricidade, existir tudo isso, se usava o sal para conservar carnes, alimentos, porque não tinha como refrigerar. Então, o sal, ele é para isso, para conservar, para dar sabor. Já comeu comida, você pode botar qualquer tempero, do mais caro ao mais barato, mas não bota o sal, fica gostoso? O sal é para dar sabor, mas tem um período que o sal fica insípido. Repete comigo, insípido. O sal insípido, ele perde os seus nutrientes, ele perde o seu valor. De nada vai valer. Você pode botar na comida, não vai dar mais sabor. Você pode botar na carne, no alimento, não vai mais funcionar. Cuidado, nós, para não virarmos insípidos. Porque a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E quando a gente coloca sal demais, fica bom? Olha aí, Deus te ensinando que você pode marcar a tua geração, mas tem que ter cuidado para não sair da posição daquilo que agrada o Senhor. Quando a gente toma ou come, uma coisa muito salgada, o que dá? Sede. O que o Senhor quer com essa palavra hoje? Dizer que você foi chamado. Eu estou falando para o adolescente, o jovem, mas isso é para toda a igreja. Você foi chamado para dar sabor, para fazer a diferença. Você foi chamado para conservar, para trazer aquilo para você, para poder sustentar. Porém, existem pessoas que estão experimentando, mas ainda não está sentindo o que deve sentir. Sabe o que a gente precisa, gente? É, às vezes, trazer um sal tão forte na vida da pessoa que ela sinta vontade de beber água. Sabe por quê? A Bíblia diz que quem é água? Jesus. Então, lance o sal e traga, bote sede nas pessoas, a ponto delas quererem vir para Jesus. A ponto que elas queiram beber, que elas queiram experimentar esse Jesus. Como? Exagerando? Diante? Não. Apresentando coisas boas, coisas que vão edificar, coisas que vão mudar a geração de vocês. Olha, deixa eu falar. Débora, enquanto você ministrava, Débora, tá vendo? Eu estou te chamando de Vitória de Débora. Por quê? Porque quando você falava, eu me lembrava de Débora. Uma vez, é verdade, o nome da mãe. Uma vez falaram assim: nossa, Diana, você me lembra Débora. Isso já faz tempo. Eu falei assim: como assim Débora? Mas você não conhece a história de Débora? Sim, eu conheço. Era uma mulher que lutou, que era profetisa, que era juíza, que ficava embaixo da palmeira, recebia o povo ali para julgar. Era uma mulher que enfrentou muitas coisas, porque por ser mulher, com certeza ela
enfrentou muitas coisas para cada um. Só que ela não parou por causa disso. Débora não parou. E aí, eu lembro de uma passagem de Débora que tinha um general que a Débora falou: pode ir para a guerra, Deus é contigo e vocês vão ganhar. O povo de Deus vai ganhar a guerra. E aquele general chegou para ela e falou assim: eu não vou se você não for. Aquele tempo, gente, a mulher não podia falar. As mulheres não entravam nas sinagogas para estudar a palavra. Tinham que ficar do lado de fora. Você tem noção do que Débora conseguiu fazer na sua geração? Uma mulher que ficou ali como juíza, para julgar, para orientar o povo. E ainda ser chamada para ir para uma guerra. À frente com o general. Deus vai te usar assim, Vitória. Glória a Deus, aleluia. Desse jeito. Tenha coragem. Todos os jovens aqui presentes, Deus quer usar dessa forma. Ah, mas é só um jovem. Eles vão ver a potência e o poder que Deus tem na tua vida, jovem. E tu vai marcar a tua geração. E foi isso que a pessoa, quando comparou, falou assim: nossa, você me lembra dela? Porque assim, eu algum tempo atrás, eu já vim aqui, ministrei e falei sobre isso. Eu fui líder de criança durante quase 13 anos consecutivos, sem sair. E chegou um momento que eu vi necessidade de fazer missões, evangelizar. E quando eu cheguei para o meu pastor, eu falei para ele assim: pastor, eu vou entregar a liderança porque eu quero fazer evangelismo. E ele falou assim: não, irmã Diana, você não pode, isso não é de Deus. Irmã Diana, tem que orar. Eu falei: eu orei, o Senhor ministrou meu coração. Foi lindo, gente. Foram 2 anos trabalhando para Jesus. Nós fomos em chácaras, em igrejas, em vários locais. Ganhamos muita criança e adolescente para Jesus. Aí veio a pandemia e nós tivemos que parar. Aí agora, eu já vou fazer até um convite. Nós estamos levantando a união de líderes do novo Gama. Crianças, adolescentes e jovens. Unidos em todo mês em um culto, evangelizando e ganhando. Crianças, adolescentes e jovens. Você tem coragem de fazer? Eu tenho. Eu tenho coragem. Porque se Jesus falar, vai, eu tenho certeza que eu vou vencer. Eu não tenho sombra de dúvida. Você entende quantas pessoas estão na escuridão e você pode ser luz? Tem um exemplo que fala, imaginando que fala sobre o bom perfume de Cristo. Isso me lembra luz também. Porque você gosta de sentar perto de alguém que cheira mal? Mas quando a pessoa é bem cheirosinha, como é? Assim é ser luz. Porque geralmente a pessoa que está na escuridão acarreta muita coisa ruim. E acaba sendo ruim estar perto dela. Mas a partir do momento que eu consigo levar um pouquinho de luz todo dia, daqui a pouco, com certeza, ela vai estar melhor. Aleluia! E detalhe, dividir tua luz com ela não apaga a tua. Pelo contrário, dá mais luz para você. Glória a Deus! Porque quem é que nos dá a luz? Jesus. Ele vai te desamparar? Olha só, eu estava aqui no culto e eu preparei uma palavra e eu estava assim: Jesus, é isso que você vai falar? E eu estava ouvindo tudo, vendo tudo, todo o movimento, porque eu queria que o Espírito Santo ali me orientasse. Aí eu vi aquele jovem ali o tempo todo. Qual o seu nome? Não entendi. José. Ele estava o tempo todo ligado. A gente levantava, ele levantava, mas ele fechava o olho e ficava ligado. Ele sentava, ele estava ligado. Esse é o segredo de ser vencedor, estar ligado. É Deus, É não perder o pensamento ou a tua visão. Porque às vezes a gente está caminhando, mas tem coisas que tiram a nossa atenção. E é aí que a gente se perde. Meu filho, deixa eu te contar a história dele. Eu engravidei,
estava prestes a casar, mas não era cristã ainda. E meu sonho, e minha boca declarou aquilo naquele ano. Este ano eu vou ter um filho. Cuidado que as palavras têm poder. Porque eu falei, eu tive. Aí eu engravidei e não sabia. E o meu noivo, a gente acabou tendo um desentendimento e resolvemos terminar o noivo. Quando passou as 2 semanas, eu descobri que estava grávida. Eu te digo que saber que meu filho estava dentro de mim foi minha maior alegria. Mas pensar em seguir e construir uma história, carregando o filho sozinha, me trazia medo, porque eu era uma jovem. E aí, eu sonhava com o rosto dele, sonhava com o que seria que ele nascesse, mas ao mesmo tempo via o medo. E aí a gente se afastou cada vez mais, eu e meu noivo. Nós tínhamos dado entrada no casamento, tudo, fui no cartório, tirei os papéis novamente, e a gente parou de se falar. Quando eu me vi naquela situação, meus pais são muito rígidos, muito rígidos. Para namorar tinha que ir lá conversar, para ir namorar tinha os dias marcados, a quantidade de tempo, tinha que ficar na área, tinha todo um ritual. E aí como é que eu ia chegar e dizer isso, né? Eu só tinha pena da minha mãe porque meu pai ia se crucificar, como fez. Porém, o que eu fiz? Eu tentei abortar. E comecei a tomar remédio. Eu trabalhava e o dobro do meu salário ia para os remédios. E eu comecei a tomar. Eu tomei tudo que existe ou existia naquela época. De injeção, de medicação, de comprimido, de raiz, de chá, de tudo que você pensar. Eu tomei. Nada deu certo. E quando, depois de quase, acho que 5 meses, tomando coisas para gerar meu filho, não tinha mais o que fazer. Aí Jesus está num momento todo especial de trabalhar com a gente. Porque ele me queria na presença dele. E minha mãe já era evangélica, minha irmã já era evangélica, e quando eles chegaram para me contar, eu falei assim, que bom para vocês, só não faz você também. Eu fico feliz. Mas Jesus me queria nos caminhos dele. Jesus me queria como instrumento dele. Aí, eu fui e comecei a fazer uma campanha na igreja que minha mãe congregava, pelo meu filho. E comecei a fazer, e durou o restante da gestação. Porque quando acabava, eu fazia a próxima. Quando acabava, eu fazia a próxima, até chegar a data dele nascer. Todo mês eu fazia uma ecografia. Porque eu tinha medo dele nascer perfeito por minha culpa. Então, toda vez que eu ia fazer ecografia, eu falava, doutor, deixa eu ver a mão, deixa eu ver as mãozinhas, deixa eu ver os pezinhos, deixa eu ver as perninhas. E eles ficavam indignados, assim, o que será, né? Provavelmente eles pensavam que seria. Meu filho nasceu saudável, graças a Deus, porque toda honra e glória é dada a ele. E aí, quando ele chegou mais ou menos aos 3 meses, os primeiros meses, na verdade, eu não lembro direito, eu comecei a ter uma rejeição, que se chama pós-parto. Não é que eu não amava meu filho, eu amava demais meu filho, mas muita coisa mudou. Porque ser mãe não é fácil. Ser pai não é fácil, João. Nós lutamos o tempo todo para o melhor para você. As nossas orações é por vocês. Antes de qualquer coisa, o pai e a mãe vai orar pelo filho. Antes de a comida, o exemplo, a comida. Primeiro a gente vai pensar em vocês. E acabou que eu casei e tudo. Porém, ficou mais a carga para mim mesma. E eu me via, eu engordei muito na gravidez. Eu não estou gordinha assim por causa da gravidez não, tá? É porque a tia ficou doente com a tireoide e aí ganhou muito peso. Mas na época eu ficava gordinha também. E aí eu comecei a tentar vestir minhas roupas e as roupas não cabiam.
E aí, toda vaidosa, né? E tentava subir a calça só chegava até o joelho. Aquilo foi me deixando triste. E começou a nascer um sentimento em mim, no meu coração, porque eu não tratava mal meu filho, eu tratava ele da melhor forma possível. Mas eu pensava, por causa dele, eu tô assim. Se não tivesse dito, eu não estava assim. E eu aprendi um ritual, assim, eu fazia isso todo dia, porque eu fazia a campanha e fazia um propósito sozinha em casa. 3 horas da manhã eu estava orando pelo meu filho. E aí, depois que ele nasceu, eu continuei dessa maneira. E uma bela noite, depois que a gente cuidei dos fazeres de casa, né? Eu fui dormir. E aí, deu 3 horas, eu orei. Quando eu terminei de orar, eu deitei e dormi novamente. E aí, jovens, eu ouvi uma voz que dizia assim: olha como ele veio. E eu via meu filho. Olha como ele ia vir. Aí eu tive um sonho, que eu sei, na verdade foi uma visão, porque eu estava meio que acordada, que eu estava no banheiro, como sempre mãe faz isso, quando o bebê está pequeno, né? A gente não toma banho, então se molha, o carrinho na porta, o menino chorando, fazendo aquela agonia, e eu sonhei com isso, mas eu olhava para ele, e eu sentia todo o amor que eu nunca podia vestir que existisse. Com certeza era o amor de Deus. Porque tomou toda aquela casa, aqueles cômodos, eu sentia pulsar o amor. E aí, quando eu saí do banheiro, peguei ele no carrinho, que eu abracei, os braços dele só vinham até os cotovelos, os dois. E as pernas só vinham até os joelhos, as duas. Mas eu o abraçava e beijava e falava: te amo, filho. Te amo. E aí a voz repetia. Sabe o trovão quando vem bem forte, que chega a gente treme? É dessa forma que quando Deus fala. A Bíblia relata que Gabriel tem voz de trovão. Quando falava, tremia tudo dentro de mim. Ele falava: eu te dei assim, ele ia vir assim, você ainda não agradeceu. Eu acordei, chorei, pedi perdão, falei: Jesus, a partir de hoje, eu vou me dedicar para ele. Então, o William Júnior, que é o nome dele, é um menino abençoado. Sabe, toda a força que pode existir em um homem e um jovem, ele tem. Hoje ele tem 20 anos. É o menino mais lindo do mundo. E não adianta dizer o contrário. E o Senhor falou para mim assim: antes dele nascer, lá na campanha, veio uma irmãzinha que eu não conhecia, botou a mão na minha barriga e falou assim: esse é escolhido do Senhor. Tudo que você tomou, tudo. Gente, eu tomei muita coisa, remédios fortíssimos. Eu ficava 2 dias sem comer, para ficar mais fraca e poder tomar remédio. Eu ficava sem me alimentar, para o meu corpo ficar fraco e a medicação poder fazer efeito mais forte. E aí aquela irmã falava assim: olha o que Deus fez, ó, ele estava aqui, a mão estava nada, tudo que descia, tocava, mas eu encostava nele. Aí quando ele nasceu, ainda bebê, já grandinho, o Senhor falou: vou te usar na palavra e no louvor. Ele começou a ter crise de bronquites fortíssimas. E uma irmã chegou e falou: o inimigo tem lançado setas, mas o que Deus tem para fazer não pode ser impedido. Hoje ele não está, ele está afastado da presença do Senhor. Essa semana, sabe, quando a gente é mãe e pai, que não tem os filhos na presença, a gente sofre muito. Porque a gente ora e pensa que agora ele vai, aí ele não vai, aí você fica naquela agonia: meu Deus, não estou orando direito, meu Deus, o que está acontecendo, meu Deus. O Espírito Santo, ele tem todo o carinho comigo, por isso que eu amo ele. Todas as vezes que eu estou desesperada, achando que não vai dar certo, ele me dá um sinal que ele está agindo. Essa semana chegou um vaso para visitar minha mãe, uma irmã, e ele chegou no trabalho, que ele trabalha de motoboy. E aí ele chegou no final do dia, eu falei: entra, tem uma irmã aí, deixa eu orar por você. E ele gosta muito dessa irmã e esperou. Quando a irmã colocou a mão na cabeça dele, ele falou assim: olha, eu escuto tuas orações até debaixo do chuveiro.
Glória a Deus, aleluia. Aquelas que tu tá caminhando e tu acha que não tá ouvindo, eu estou ouvindo. Glória a Deus. Sábado passado, um amigo dele sofreu um acidente, o carro bateu na moto, jogou ele contra a parede. Nós ficamos desesperados porque eu tenho ele como filho mesmo, um filho de coração que a gente cuida. E a pancada foi tão forte que atingiu os rins e rompeu o baço. A cirurgia dele, depois eu vou chamar ele para vir aqui no culto de vocês, para vocês conhecerem. Começou aqui e terminou embaixo do umbigo, abriram tudo isso. Quando ele chegou, ele estava aqui no 24 horas, queria levar para Goiânia, a gente questionando, não, leva para aqui mesmo, que é mais perto e tal. Conseguimos levar ele para Santa Maria. Quando ele chegou na Santa Maria, que foi fazer o exame, ele estava com hemorragia interna. E a gente chorou por aquele jovem lá, como se fosse filho, e o William Júnior tem como se fosse irmão. E eu achei aquilo muito bonito, porque eu chorei muito, porque eu falei, Jesus, obrigada por me responder. Porque quando a irmã orava para ele, falou assim, o teu amigo está no hospital, tá? Aí eu comecei a chorar, e ele também. E aí ela falou assim, tu não pediu para mim, para ele não partir? Era para ele morrer, mas eu cortei o laço por causa da tua oração. Vocês têm noção do poder que vocês têm quando têm intimidade com Deus? Às vezes, porque vocês são jovens, vocês têm todo o tempo do mundo. Por que a Bíblia fala tanto sobre jovem? Quando a gente chega a ser senhora, que já tem dona de, já tem que cuidar de casa, de esposo, o tempo corta para mim com Deus. Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, cuidar de roupa, de alimentação. O jovem não. O jovem, sério, tem que trabalhar, estudar, mas não tem tantas responsabilidades como um adulto. Sobra tempo para buscar o Senhor. E o tempo que você precisa ter? 1 hora de ano. Às vezes 5 minutos faz toda a diferença. Essa semana eu conversei com meu filho assim, olha, tem acontecido muitas coisas na sua vida. Muitos atrasos na sua vida. Mas sabe por quê? Porque você não separa tempo para Deus. Mãe, mas eu oro. Sim, você ora, mas eu estou te falando de separar tempo. Você tem tempo para tomar banho, irmãos? Sim. Tem. Tem tempo para comer? Você tem tempo para dormir? Cadê o tempo de Deus? Tem que ter. E a gente, às vezes, se perde na correria do dia a dia e esquece de separar o tempo. Aí eu olhei para meu filho e falei, filho, estou te falando de você separar pelo menos 5 minutos. Aí se a moto lá, que os amigos já chegam de moto lá, né? São todo mundo o quê? Se a moto buzinar na porta, você vai falar assim, se alguém chegar, você diz, não. Porque aquele tempo é o tempo de Deus. Ele vai esperar. A gente começa a criar uma intimidade que a gente escuta um louvor e entende o que Deus está falando com a gente. A gente escuta um vídeo, uma oração, você entende o que Deus está falando com você. E os livramentos que você não vê. Aí a irmã comentou assim, falando com o meu filho. O diabo, o Satanás, ele marcou esse ano para acabar com a tua vida. Ele falou bem assim, a partir de 2013 ele não existe mais. Mas Deus mandou te dizer nessa tarde que todos os laços foram cortados e o plano dele vai acontecer na sua vida. Jovens, separem tempo para Deus. Tem gente que fala bem assim, eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei qual é o meu ministério. Eu penso da seguinte forma, meu ministério é tudo aquilo que Deus me der para me fazer. Amém. Se Deus me der a chance de limpar a igreja, eu vou limpar a igreja. Se eu tiver a chance de louvar, eu vou louvar. Se eu tiver a chance de montar uma equipe de oração, eu vou montar uma equipe de oração. Existe equipe de oração de jovens, gente, de adolescentes. Monta um grupo, tia, mas não dá. Diana, mas não dá. Porque eu não posso ir sozinha para casa. Olha, vou criar um grupo. Qual é o seu nome? Desculpa. Yasmin, vou dar os exemplos, tá, Vitória? Para o pessoal não achar que eu estou puxando social. Tá bom? Aí, a Yasmin, Deus foi tocar no Yasmin e Yasmin falou assim: olha, é o seguinte, eu senti no coração que agora nós vamos orar.
Vou montar um grupo no WhatsApp e vamos dar um exemplo. Vamos supor aqui. Meia-noite. Todo mundo vai estar orando. Ninguém vai precisar ir para casa de ninguém. Mas meia-noite, todo mundo vai entrar lá e vai botar a mãozinha dizendo, orando. E aquele que não aparecer, Yasmin vai ligar e vai mandar assim, ei, vamos orar, tá na hora. Vocês vão ver o reboliço que vai ser. Um reboliço santo, um vento impetuoso, como vocês cantaram, que vai soprar sobre os ossos e vai levantar. E uma geração abençoada vai marcar o ano de 2022, 2023 e assim por diante. Eu sei que não é fácil, porque a gente sente vontade de muitas coisas. Eu sinto vontade de botar uma roupa, mas nada pode. Eu sinto vontade de botar um brinco, mas nada pode. Eu sinto vontade de usar, mas nada pode. Olha, primeira coisa é você conversar com o Senhor. Conversa com o Espírito Santo, conversa com sua líder, conversa com seus pastores. Eu tenho certeza que aquela oração que você fez lá no início, antes de conversar, Deus já está falando no coração, na mente deles, para poder te responder. Amém? Luz do mundo é fazer diferença mesmo. É sentar do lado de alguém que ninguém quer. Ninguém dá nada. Esse daí não tem jeito. É um bebê, só gosta de beber, só gosta de estar na farra, só gosta disso, só gosta daquilo. Aí tu vai e fala assim, eu vou orar e vou trazer para a presença. Tu consegue. Se tu botar Jesus na frente e pedir a direção dele, você consegue. Logo, logo a igreja vai estar cheia. E se as crianças fizerem, vai estar cheia de crianças. E se as senhoras fizerem, cheio de senhoras. E vai ficar igual aquela redinha que Jesus mandou os jogadores do lado. E quando puxou, estava cheia de peixinhos. Nós somos pescadores de almas. De pessoas. Não importa se é simples, o importante é fazer. Então, o salmo insípido é esse, que fica no nosso meio, mas não faz nada. Vem pro culto, canta mal ou vergonha. Aí quando sai, puxa, meu Deus, que culto foi. Nossa, o culto hoje foi um horror. Aí a igreja vai fazer um movimento aqui. Ai, meu Deus, tá vendo? Ai, já veio isso. Por quê? É sem sabor. Não tem propriedade. Já perdeu o seu valor como sal. Vamos trazer o sal também. Mas não vamos criticar. Ai, só reclama, não quero. Deixa pra lá, não. Vai lá, pega ele e traz. Acende a luz perto dele, começa a botar salzinho e deixa ele sentir sede para poder querer estar com vocês. Amém? Vamos ficar em pé? Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar todos os adolescentes e jovens presentes para vir aqui na frente. Glória a Deus, aleluia. Isaac. O que você, a partir de hoje, sair deste culto, começa a pensar em uma forma de dar o seu grupo, o seu conjunto, a sua equipe. Começa a pensar aí. Pede para Deus assim, Deus me orienta. Eu quero marcar a minha geração. Eu quero fazer a diferença. Eu quero ser como Débora. Eu quero ser como Esther. Eu quero ser como Davi. Veja bem, Davi. Davi magrinho, pequenininho, foi levar almoço para os irmãos. Viu um gigante enorme. E começou a xingar.